Senado contraria a decisão do STF e aprova projeto do marco temporal para terras indígenas. Ao mesmo tempo, o Supremo define regras para a demarcação. O governo federal anuncia mais 65 bilhões de reais para o programa de aceleração do crescimento. A maior parte dos recursos vai para a mobilidade nas cidades e urbanização de favelas. E você vai ver também. Chuva forte no Rio Grande do Sul. Comportas não aguentam a cheia do Rio Guaíba e água invade as ruas de Porto Alegre. No Dia Nacional da Doação de Órgãos, os transplantes em alta. Cirurgias de coração têm o melhor resultado dos últimos 6 anos. Hoje a Bahia registrou mais 7 mortes na região metropolitana e no interior do estado. Já passa de 50 o número de vítimas em confrontos com a polícia em setembro. 2 homens morreram durante troca de tiros com a polícia na manhã de hoje em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, o confronto aconteceu quando os policiais localizaram um esconderijo com os criminosos. Ontem, em outro confronto com as forças de segurança em Acajutiba, no interior do estado, 5 homens foram mortos e 2 ficaram feridos. O clima é de tensão também na capital. Hoje, 1.000 alunos tiveram as aulas suspensas e a rota do transporte público foi desviada depois que a polícia foi recebida a tiros durante uma ronda em uma área da periferia. Está muito inseguro Salvador. Salvador não está mais como era antes. Eu mesma moro aqui há 23 anos, eu nunca vi uma coisa dessa, em toda a minha vida. Somente neste mês de setembro, mais de 50 pessoas foram mortas nos confrontos, incluindo o policial federal Lucas Caribé. A perícia concluiu que o motorista que atropelou o ator Kaique Brito no início do mês no Rio de Janeiro não teve culpa do acidente. Imagens feitas dentro do carro, divulgadas hoje, ajudaram a comprovar que ele dirigia com prudência. Este vídeo gravado no interior do veículo mostra o susto do motorista e da passageira após o atropelamento. Jesus amado. Senhor, não foi nada. Você tá tudo bem? Você? Eu tô, mas eu quero. No momento do acidente, Dionis Coelho da Silva, que é motorista de aplicativo, levava uma mulher e uma criança. Os laudos periciais apontaram que ele dirigia em uma velocidade média de 48 km por hora, quando o limite permitido na via é de 70. De acordo com o laudo, a distância de 10 metros entre o veículo e Kaique Brito não era suficiente para evitar a colisão, já que o ator atravessou fora da faixa de pedestres e de forma repentina. Segundo a perícia, Kaique foi responsável pelo acidente. A Polícia Civil solicitou o arquivamento do caso e o inquérito será encaminhado ao Ministério Público do Rio. Dionis não vai responder por crime algum. Ele não praticou qualquer tipo de crime, uma vez que ele vinha dirigindo com atenção, dentro da velocidade, sem ingestão de álcool. Ele socorreu a vítima, veio à delegacia, então ele está excluído de qualquer tipo de responsabilidade nesse evento. O motorista Dionis Coelho publicou um vídeo nas redes sociais comemorando. Acordei com a notícia do encerramento do inquérito que foi deferido ao meu favor, a qual eu já tinha convicção, da minha inocência, mas Deus fez tornar isso público para todo mundo ver. O acidente aconteceu na madrugada do dia 2 de setembro, na orla da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Kaique Brito sofreu diversos traumas no corpo e traumatismo craniano. Ele está internado neste hospital particular da Zona Sul e vem apresentando melhora. No último dia 22, o ator teve alta da UTI. A polícia do Rio de Janeiro prendeu o 3º suspeito de envolvimento no ataque a tiros contra o baixista Mingau, da banda Ultraje a Rigor. O músico segue internado em São Paulo. Lohan Nascimento Moraes, conhecido como Dengo, foi localizado na Ilha das Cobras, em Paraty, no litoral sul fluminense. Os policiais chegaram até ele por meio de denúncias feitas ao aplicativo da PM. Lohan é o 3º preso suspeito de participação na tentativa de homicídio a Rinaldo Oliveira Amaral, o baixista Mingau da banda Ultraje a Rigor. O músico foi baleado na cabeça na noite do último dia 2 em Paraty. Ele e um amigo estavam dentro do carro quando o veículo foi atingido pelos disparos.
A polícia segue à procura de outros 2 suspeitos. Não descartamos a possibilidade, a partir que as prisões vão ocorrendo, de nós identificarmos alguns outros elementos que, porventura, também possam ter participado da empreitada criminosa. Mingau está internado na UTI de um hospital em São Paulo. De acordo com a unidade de saúde, Mingau já abriu os olhos, mas ainda não interage. Um levantamento inédito no Rio de Janeiro mostra como vivem as crianças em comunidades dominadas pelo crime e revela que mais da metade delas tem dificuldade para ir à escola. Com 16 comunidades, o Complexo da Maré, na Zona Norte, é o maior conjunto de favelas do Rio de Janeiro. Ali, às margens da Baía de Guanabara e de vias expressas importantes, viviam quase 15 mil crianças de 0 a 6 anos, de acordo com o último censo da Maré realizado em 2013. Meninos e meninas que agora têm as condições de vida mapeadas. Por meio dos mais de 2.000 questionários distribuídos a responsáveis por crianças de até 12 anos, a ONG Redes da Maré descobriu que em 24% dos lares não existe figura paterna. 51,2% das famílias são sustentadas por mulheres. 32,8% têm renda mensal familiar de até um salário mínimo e 57,4% não recebem nenhum tipo de auxílio do governo. Outro dado que chama a atenção é que quase 60% das crianças não conseguem acessar escolas ou áreas de lazer, muitas vezes por causa da proximidade com conflitos armados entre policiais e traficantes. Por causa desses confrontos, uma certa vez eu fiquei sem ter como pegá-la. E ela ficou no colégio e os professores ligando para ir buscar. E eu fiquei sem ter como sair daqui. Esta é a mesma comunidade onde a polícia monitorou a ação de traficantes sendo treinados para confrontos. Um dos locais usados pelos criminosos é justamente uma área de lazer, construída por eles. Neste ambiente, as crianças se desenvolvem menos e, muitas vezes, têm a educação confiada a outro familiar. Elas vão crescendo, né, e, de alguma maneira, vai se naturalizando um processo de cuidado, muitas vezes, que passa por um irmão mais velho, que também não teve escola. Além de prejudicar a educação, a violência também provoca outras sequelas. São traumas, medos que adoecem mentalmente crianças que só deveriam pensar em brincar e estudar. 38,2% das crianças já presenciaram algum tipo de violência. Joana conta que o filho dela tem pavor do caveirão, o veículo blindado da polícia. A última vez teve uma operação que foi 2 e pouca da manhã, 3 horas. Meu filho só tem 2 anos, ele não conseguiu dormir, ele chorou bastante. Eu ainda tive que ir trabalhar, acordar às 5h40 da manhã para poder ir trabalhar. O estudo também identificou que 94% dos cuidadores principais de menores até 6 anos são mulheres. 68% com idade entre 20 e 39 anos. Guerreiras como a Priscila, que tem 8 filhos e que, apesar de tudo, não desiste de sonhar com a vitória deles. O meu maior desejo para a minha vida é um dia eu poder ver os meus filhos crescidos e formados em algo aqui dentro da Maré. Eu não quero ter que sair da Maré para os meus filhos formar ou crescer. Esse é simplesmente o futuro do nosso país, ou o não futuro, a escolha é nossa. O governo federal diz que vai oferecer apoio da Força Nacional de Segurança para combater o tráfico no Complexo da Maré. O secretário do Ministério da Justiça vai formalizar a oferta na próxima sexta-feira com o governador do Rio, Cláudio Castro. Uma confusão interrompeu a sessão de hoje na Câmara dos Vereadores de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Teve pancadaria e até ameaça de bomba. A briga começou com um empurrão entre 2 homens e logo se transformou numa confusão generalizada. O tumulto interrompeu a sessão. Os parlamentares votavam um projeto de lei de autoria do prefeito Wagner Carneiro, do Republicanos, que altera as regras na eleição da casa. 2 secretários municipais que deixaram o cargo na prefeitura para reaver os mandatos de vereador foram impedidos de votar porque as exonerações ainda não haviam sido protocoladas, o que deu início à confusão.
Do lado de fora, uma equipe do Esquadrão Antibombas foi mobilizada para verificar uma suspeita de explosivo no carro de um parlamentar. Mas, segundo a Polícia Militar, o objeto era um rastreador de GPS. A PM informou que o policiamento no local está reforçado e que, durante a ação, um homem armado foi detido. A Universidade Santo Amaro reintegrou os 15 alunos de medicina que haviam sido expulsos. Um deles recorreu à justiça e obteve um mandado de segurança, mas como a decisão suspendeu a portaria de expulsão, todos eles se beneficiaram. A direção da universidade havia punido os estudantes depois da divulgação de vídeos nas redes sociais em que eles aparecem nus durante um jogo de vôlei feminino de um campeonato universitário. O ataque à escola estadual Tomásia Montoro, na zona sul de São Paulo, completa 6 meses. Um adolescente de 13 anos foi apreendido depois de matar uma professora e deixar 5 feridos. Mesmo com revitalizações e o apoio psicológico, o número de estudantes no colégio caiu 25%. 6 meses se passaram, mas o tempo ainda não foi suficiente para que a lembrança do ataque se tornasse uma página virada para pais e alunos da escola Tomásia Montoro. Isso ninguém vai esquecer, né? É um caso que marcou aí, marca não só os funcionários, principalmente os alunos que são menores e os pais que estão sempre preocupados. A gente vai tocando, né? Da forma que dá. No dia 27 de março, um adolescente de 13 anos entrou com uma faca na escola e matou a professora Elizabeth Tenreiro, de 71 anos. Outras 3 professoras e 2 estudantes ficaram feridos. A Ana Célia, que teve as mãos, a perna e a cabeça atingidas, trabalha na Tomásia Montoro há 8 anos e conta que a ação deixou sequelas. Quando bate na porta, fala, tem que olhar, professora, quem é? Sabe, eles ficam um pouco assustados. Eu acho que ainda é muito recente, né? Por mais que a gente tenta amenizar as coisas, ainda é muito dolorido, né? Depois do crime, as aulas ficaram suspensas por 2 semanas. A escola passou por uma revitalização com investimentos que, segundo o governo do estado, chegaram a R$200 mil. Para a professora, não foi suficiente. O governo do estado de São Paulo não nos ofertou mais nada. Quando a gente teve atendimento do psicólogo na escola, a gente teve atendimento foi do Uniped, que é um grupo de voluntário da USP. Eles ficaram com a gente até junho. Depois do ataque, o governo de São Paulo anunciou investimento de cerca de R$240 milhões para a contratação de 550 psicólogos, 1.000 seguranças privados e reforço na equipe do programa Conviva SP para tratar de questões de convivência e saúde mental no ambiente escolar. Mas foi só agora, entre agosto e setembro, que os psicólogos foram integrados à Secretaria da Educação e estão à disposição das escolas. Para a Escola Estadual Tomásia Montoro foi designado um psicólogo. A unidade, que na época tinha mais de 300 alunos, tem hoje 228 matriculados. O trauma também fez com que a professora Rita deixasse a unidade. Ela foi uma das vítimas, ficou com 3 ferimentos à faca. Hoje vive em Minas Gerais, enquanto espera uma definição da justiça sobre o afastamento. E sente medo quando pensa em voltar para a escola. Eu fico pensando... Eu, numa sala de aula, virada de costa para a sala, escrevendo na lousa. Só essa imagem que eu formo na minha cabeça já me dá uma coisa ruim. Eu tenho impressão, eu não sei quem vai me atacar, eu não sei quem é o próximo. Então, para mim, foi o suficiente. Não vou voltar mais para a sala de aula. Uma operação da Polícia Civil prendeu 14 suspeitos de aplicar um golpe chamado de falsa central telefônica. Com o apoio das polícias civis de São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Goiás, 14 suspeitos foram presos, a maioria na capital paulista. Também foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão. A investigação contra essa quadrilha começou após uma das vítimas, uma idosa, que na época tinha 73 anos, cair no golpe e ter um prejuízo de R$185 mil. Os R$185 mil são toda a economia que essa vítima teve para chegar a ter uma idade mais avançada, um pouco mais tranquila, e infelizmente os criminosos conseguiram subtrair e hoje a gente conseguiu recuperar alguma parte
dessa quantia. Os suspeitos presos simulavam contato com o banco e enganavam principalmente idosos. Segundo a polícia, alguém da quadrilha ligava para a vítima e dizia que ela estava com um problema no cartão. Para solucionar o erro, a vítima tinha de ligar para o número que estava logo ali, no verso do cartão. E nesse momento, a ligação era retida. Achando que estava falando com o banco, na verdade, a vítima estava falando com o bando. O falso atendente pedia informações do tipo CPF, senha e outros dados. A vítima passava essas informações e aí o dinheiro começava a sumir da conta. A quadrilha fazia transferências, PIX e outras transações. E foi uma investigação iniciada em 2022. Ela investigou, apurou os crimes de fraude eletrônica, furto mediante fraude e associação criminosa. Foram apreendidos celulares, dinheiro, cartões e carros. Houve ainda bloqueio de 280 contas bancárias utilizadas para distribuir o dinheiro obtido no esquema. Tivemos um êxito aí de quase 80% na investigação no cumprimento dos mandados. A quadrilha, essa associação criminosa, a parte mais elevada dela, os mentores intelectuais foram presos, estão presos, agora eles aguardam a disposição da justiça. Tivemos valor também em espécie apreendido e na tentativa de ressarcir o máximo possível a vítima. Os policiais acreditam que outras vítimas devem aparecer com a divulgação do caso. As Forças Armadas e o Supremo Tribunal Federal foram excluídos do grupo de entidades fiscalizadoras das próximas eleições. A decisão é do Tribunal Superior Eleitoral. A proposta de alteração foi feita pelo atual presidente, Alexandre de Moraes. Segundo o ministro, a participação das Forças Armadas na fiscalização das eleições de 2022 se mostrou incompatível com as atribuições legais dos militares. Em relação ao Supremo, 3 ministros da Corte já fazem parte do TSE. As Forças Armadas vão continuar auxiliando a Justiça Eleitoral no transporte de urnas eletrônicas e na segurança de eleitores e locais de votação. A Polícia Federal cumpriu mais uma fase da Operação Lesa Pátria. Foram 3 mandados de prisão preventiva e 10 de busca e apreensão contra suspeitos de participar diretamente dos atos golpistas de 8 de janeiro. As ações foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes e cumpridas em São Paulo, Paraná, Goiás, Minas Gerais e no Distrito Federal. Os alvos da operação são acusados de envolvimento direto nos atos de vandalismo. Um deles é Aildo Francisco Lima, conhecido como Bahia. Ele teria postado um vídeo nas redes sociais sentado na poltrona de Moraes. Ele foi preso em São Paulo. A polícia ainda procura a advogada Margarida Marinalva de Jesus Brito, de Águas Claras, no Distrito Federal. Até o momento, o Supremo Tribunal Federal já condenou 3 réus pela participação nos atos golpistas. E uma atualização, a advogada Margarida Marinalva, citada na reportagem, se entregou à Polícia Federal agora há pouco. Ela é acusada de incitar e participar dos atos golpistas de 8 de janeiro. Sobre o mandado de prisão contra a advogada, a OAB do Distrito Federal comunicou que, pelas informações obtidas no processo, a atuação de Marinalva ocorreu dentro dos limites legais da profissão e que não irá admitir a criminalização do exercício da advocacia. Nossa produção procurou a defesa da advogada, mas não obtivemos retorno até agora. O presidente Lula se reúne neste momento com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Esse é o primeiro encontro entre os dois desde que Lula assumiu a presidência do país. O repórter Igor Damasceno acompanha essa reunião e tem as informações para a gente. Boa noite, Igor. Olá, Mauro, boa noite a você, também a Amanda, boa noite a todos que nos acompanham. Esse encontro entre o presidente Lula e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, já dura mais de 1 hora aqui no Palácio do Planalto. O presidente do Banco Central chegou por volta das 6h30 da noite e até o momento não saiu. A expectativa é que ele saia pela garagem sem falar com a imprensa, já que essa reunião está acontecendo a portas fechadas no gabinete presidencial. Até o momento, a assessoria
assessoria do presidente também não divulgou uma nota sobre o teor desse encontro. Só que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também está nessa reunião e ele já havia dito que ela é importante para o alinhamento de ideias entre o governo federal e também o Banco Central. Esse é o primeiro encontro com Campos Neto desde que Lula assumiu a presidência da República. Os primeiros meses deste ano foram marcados por troca de farpas entre os dois por conta de desentendimentos por causa da taxa Selic, considerada a mais alta do mundo, até que o Banco Central diminuiu em 0,5 ponto percentual. Hoje de manhã, Campos Neto também foi até a Câmara dos Deputados e participou de uma audiência pública. Ele procurou mostrar um discurso mais afinado com o governo federal. Disse que concorda com a meta de déficit zero nas contas públicas, meta estipulada para o ano que vem pelo novo arcabouço fiscal. Disse também que a equipe econômica deve persistir em procurar esse equilíbrio nas contas públicas, mesmo que essa meta não seja atingida. Campos Neto também afirmou que é favorável à cobrança de impostos dos fundos exclusivos, também chamada de fundos dos super ricos. Vamos ouvir. Sou a favor da arrecadação do fundo exclusivo, sou a favor da arrecadação do offshore. Aliás, diga-se de passagem, no governo anterior tinha um projeto de offshore que a gente queria fazer a taxação das offshore, né? E eu achava que a taxação, a alíquota para taxação tinha que ser mais alta. Eu pedi que fosse 10%, achei que 10% era razoável, voltou com 6%. Eu, inclusive, acho 6% baixo. Para todos que estão aqui, já deixo a minha opinião, acho que tem que taxar mais. Lembrando que projeto de lei e medida provisória que versam sobre esse assunto, a taxação de offshores, de fundos exclusivos, tramitam na Câmara dos Deputados e enfrentam alguma resistência. Então, ganhou um apoio aí considerável com a declaração do Banco Central, o governo Lula. Por isso, parece que a reunião está indo bem. Dura mais de 1 hora. É um gesto de boa vontade de ambos os lados. O governo federal anunciou hoje mais de 65 bilhões de reais para obras em estados e municípios. Os investimentos fazem parte da primeira etapa do novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. O novo PAC prevê 27 ações consideradas prioritárias. A maior parte da verba vai para o Ministério das Cidades. Cerca de 44 bilhões de reais vão financiar obras de mobilidade urbana, de urbanização de favelas, prevenção a desastres naturais e outras obras de saneamento básico. O Ministério da Saúde vai ficar com quase 10 bilhões de reais. Unidades básicas de saúde e maternidades vão ganhar mais investimentos da pasta. O Ministério da Educação vai receber pouco mais de 9 bilhões para investir em escolas em tempo integral, creches e transporte escolar. Outros 3 ministérios vão receber verbas que somam mais de 1 bilhão de reais. O presidente Lula disse que os investimentos vão gerar empregos formais em todo o país. O mundo do trabalho está ficando precarizado. Mesmo a gente discutindo muita inovação, mesmo essa revolução digital, o que a gente percebe é que tem muita gente trabalhando em condições quase que subhumanas. E o que nós queremos é tentar criar condições para que o trabalho dessas pessoas, inclusive os que trabalham em plataforma, seja dignificado. A liberação dos recursos não será automática. Vai ser feita de acordo com a necessidade de cada cidade ou estado. O governo federal já vai abrir as inscrições para prefeitos e governadores inscreverem projetos de obras, explicando as necessidades e o investimento que precisam. Os gestores vão ter de 9 de outubro a 10 de novembro para enviarem as propostas. Nenhum valor será executado esse ano, já que o final do prazo para inscrição é 10 de novembro. Passado o final da inscrição, nós vamos abrir os critérios e detalhar a seleção dos projetos e depois o anúncio dos projetos selecionados e, a partir daí, assinar contratos, convênios e licitar as obras. O Brasil subiu 5 posições em relação ao ano passado no Índice Global de Inovação, medido pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Ainda assim, a 49ª posição nesse ranking mostra que o país precisa de mais investimentos para alcançar as nações mais inovadoras. E esse foi um dos temas discutidos hoje em São Paulo, num congresso que debate a inovação na indústria. E ela passa pela revolução digital e pela sustentabilidade. Eco-inovação, uma tendência no meio industrial.
é pauta central da 10ª edição do Congresso Internacional de Inovação da Indústria, o maior da América Latina. A sustentabilidade é a inovação e é a inclusão. Isso faz parte da neoindustrialização para que nós possamos ter uma pujança econômica com todos incluídos. Durante 2 dias vão ser discutidos os impactos da revolução digital sob diferentes perspectivas, além de abordar quais estratégias países e empresas têm adotado para avançar na corrida tecnológica aliada à sustentabilidade. Esse congresso representa essa relação forte que se criou em torno da mobilização empresarial pela inovação do setor público e privado. Essa é uma agenda importante na construção do consenso. Os países se desenvolvem quando eles são capazes de construir bandeiras que cativem e mobilizam toda a sociedade. O Serviço Social da Indústria, o SESI, um dos co-realizadores do Congresso, trabalha com alguns projetos que agregam esse modelo de pesquisa e inovação. Ultimamente temos contratado muitos cientistas de dados, trabalhando muito essa questão para que, a partir das informações trabalhadas, comecem a fazer ações específicas. Na abertura, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, disse que o governo federal vai investir 60 bilhões de reais em projetos de inovação. Nós temos marcos legais que têm garantido que essa interseção entre a universidade e o setor produtivo ela se estabeleça. Entre eles, o mais recente é o novo marco legal da ciência e tecnologia. Mas nós temos a lei do bem, nós temos a lei da informática, que são marcos legais que precisam ser atualizados e precisam ser exercitados. O Rede TV News faz agora uma rápida pausa, mas a gente volta já já. Em Porto Alegre, o nível do rio Guaíba segue em elevação após a chuva dos últimos dias. A medição já apontou mais de 3 metros, a maior desde a enchente histórica de 1941. O número de vítimas em todo o estado subiu para 50. O Cais Mauá foi tomado pela água. A última barreira de segurança entre o centro histórico da capital e o Guaíba começou a sentir a força do lago. O corpo de um homem de 28 anos foi encontrado na manhã de hoje no trecho 1 da orla. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, convocou uma reunião para tratar sobre o assunto. Bom, ele chegou a 3,17, né? Está estável nesse momento, mas tem muita água que vai chegar ainda dos rios que abastecem o Guaíba. Então, a previsão é que isso permaneça ainda amanhã, sexta-feira e sábado. Você consegue dissipar um pouco essa água. O que eu trago aqui ao presidente é a necessidade de nós estarmos muito próximos, governo federal, governo do estado, assim, junto a cada um dos municípios, para enfrentar isso. A Defesa Civil confirmou que o lago vai atingir o nível de inundação nas próximas horas. As comportas estão fechadas desde terça-feira. Moradores e bombeiros estão ajudando uns aos outros. Quem não tem alternativa, se arrisca. Não tem nem palavras que dizer, né? O pessoal perdendo a casa, perdendo tudo dentro de casa, entendeu? Mas a gente está aí para ajudar, né? Se a gente não ajudar o próximo, vamos ajudar quem, né? Aqui no bairro Lami, na zona sul de Porto Alegre, as casas já estão alagadas. Esse é o cenário que a gente encontra em uma das principais vias do bairro, completamente alagada. A gente precisou, inclusive, de um caminhão para poder fazer a travessia. Eu já chamei meu filho, pelo menos, para me tirar os cobertores e as coisas. Eu vou perder tudo, né? Então eu tô apavorada porque tem muita gente doente aqui também, né? Tem cadeirante, tem deficiência. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, esse já é o maior acumulado de chuva para um mês desde 1916 na capital. Na região metropolitana, moradores correm para consertar os telhados estragados. A gente vai pegar uma lona para botar pelo menos em cima dos móveis, da cama e do roupeiro, né? Nos fundos não está sem condições. Eu tirei meio, tô de chinelo aí. Em Barra do Ribeiro, a 1 hora de distância da capital, o corpo de Elizabeth Terezinha da Silva Nunes, de 60 anos, foi encontrado dentro de um veículo. O carro teria sido arrastado durante as enchentes no Vale do Taquari.
Situação dramática do Rio Grande do Sul, há né, algumas semanas, né? Desde o ciclone extratropical volta, sempre por causa do clima. E agora essa chuva que estava concentrada lá no sul se espalhou por outras partes do país. Por isso o Igor Silveira está aqui com a gente. Tudo bem, Igor? Boa noite. Conta pra gente o que aconteceu hoje ao longo do dia pelo Brasil e a previsão para os próximos dias também. Boa noite, Mauro. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Olha só, hoje choveu em grande parte do país. Em São Paulo, por exemplo, em algumas regiões teve até queda de granizo, como a gente vê aí nas imagens. Em Belo Horizonte não foi diferente, viu? A chuva foi tão forte por lá que casas ficaram destelhadas, árvores caíram e carros também foram danificados. Amanhã nada muda, viu? Essa chuvarada continua nessas regiões e também tem queda nas temperaturas, principalmente em São Paulo, por conta da passagem do ciclone extratropical. Olha só, a máxima amanhã em São Paulo não passa dos 20 graus, como a gente comentou aí nos últimos dias, né? 20 graus amanhã, 24 graus na sexta-feira e no sábado vai para 28 graus, mas ainda tem previsão de chuva. Olha, o tempo só continua firme mesmo no Nordeste, como a gente vê aí no mapa. As máximas por lá podem chegar aos 30 graus, como a gente vê aqui, olha, 30 graus em Salvador, em Natal e também no Recife. Então, quem estiver por essas regiões pode aproveitar, porque vai da praia. Amanda, Mauro. Obrigado, Igor. E hoje já foi um susto em São Paulo, né? Começou muito quente, a temperatura foi caindo e à tarde, maior temporal. Vamos ver amanhã. E agora, direto do Espaço da Sorte na Avenida Paulista, acompanhamos o sorteio da Mais Milionária. O prêmio é de 76 milhões de reais. O Rede TV News volta logo depois. Fique com a gente. Hoje é o Dia Nacional da Doação de Órgãos. A data foi instituída em 2007 para conscientizar e informar a população sobre a importância do ato que salva vidas. No primeiro semestre deste ano, o Brasil registrou quase 2.000 doadores efetivos, o maior dos últimos 10 anos. Após 3 anos e meio na lista de espera e realizando hemodiálise, a Jamile renasceu. No dia 30 de janeiro deste ano, ela recebeu um rim da irmã. Eu tenho tido uma qualidade de vida melhor e por conta desse sim, né, por conta do sim da minha irmã, eu estou aqui hoje. Tive meus dias prolongados. O Brasil possui o maior programa público de transplante de órgãos, tecidos e células do mundo. Assim como a Jamile, mais de 65 mil brasileiros estão na fila do Cadastro Técnico Único para receber um órgão. Os pacientes são classificados de acordo com as necessidades médicas e a gravidade do quadro de saúde. Compatibilidade genética e sanguínea e distância entre doador e receptor são alguns dos fatores decisivos. Segundo dados do Sistema Nacional de Transplantes, no primeiro semestre deste ano, o Brasil registrou mais de 1.900 doadores efetivos de órgãos. É o maior número dos últimos 10 anos. Com essas doações, foram realizados 4.300 transplantes, um aumento de 16% em relação ao mesmo período no ano passado. No estado de São Paulo, os números também são positivos. De acordo com a Secretaria da Saúde, entre janeiro e agosto foram realizados 5.875 transplantes, um crescimento de 9,5% em relação ao ano passado. Os de coração tiveram um aumento de 8%, com 97 procedimentos, o maior alcance dos últimos 6 anos. A gente sabe que uma pessoa, potencial paciente que esteja em morte encefálica, ele pode ajudar até 10 pacientes em lista aguardando diversos órgãos. Eu estou falando de órgãos sólidos. É um momento sensível, né, para as famílias de doadores falecidos potenciais e é um momento em que a gente pede para que todo mundo tenha essa conversa, né, com seus familiares. A Daniele sabe bem a gratidão que é receber um órgão. Ela estava há 2 anos e meio fazendo hemodiálise e até que há 3 meses a resposta veio. Se não tivesse a família que liberasse, né, esse rim, eu ia estar fazendo hemodiálise ainda. Vida nova, né? Já estou fazendo as coisas normalmente, né?
O Rede TV News volta já já. O Senado aprovou o projeto que estabelece um marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A proposta vai contra uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, hoje, o STF voltou a discutir o tema e os ministros chegaram a um consenso sobre os critérios que devem ser aplicados em cada caso. A repórter Maria Ferreira, de Brasília, acompanhou a sessão e tem mais detalhes. Oi, Maria, boa noite. Que reviravolta, né? Então, simultaneamente, fica estabelecida aí essa tensão muito clara entre os poderes. O Congresso legislando de uma forma, numa direção, e o STF decidindo na direção diametralmente oposta. Boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite, Mauro, e a todos que nos acompanham. Pois é, muita discussão sendo feita aqui, muita reviravolta, como você disse. O Supremo definiu, então, que os proprietários de boa-fé, que têm posse daquelas terras que são tidas como de ocupação tradicional, devem, a União, ela vai ter o chamado direito de regresso, ou seja, ela vai poder ser ressarcida pelo Estado ou município que fez aquele título, né, deu aquele título de terra de forma irregular. Esse processo de indenização vai ocorrer de forma separada do processo de demarcação das terras indígenas. E aí, já entrando no que você estava dizendo, hoje o Senado Federal, e indo na contramão do que decidiu o STF, o Senado aprovou o texto base que estabelece o marco temporal por 43 votos a favor e 21 contra. Eles votaram destaques, mas nada mudou ali muito do texto. Então, o texto base do marco temporal foi aprovado no Senado. Eu acompanhei, inclusive, essa discussão que teve na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, e tudo mudou muito rápido. Eles aprovaram, inclusive, o requerimento de urgência hoje, já colocaram para votação e, como eu disse, aprovaram o texto base. Volto com você. Agora, tem uma questão, Amanda, que é o seguinte, Amanda, Maria. O Supremo Tribunal Federal considerou o marco temporal inconstitucional. O Congresso está votando uma lei. Um projeto de lei, né? Não é nenhuma PEC que tem. Não é uma PEC, não é uma alteração à Constituição. Exato. Se é inconstitucional, não pode ter uma lei que contraria a Constituição. Como é que será que isso fica? Provavelmente vai ser judicializado de novo, né? De novo, né? Algum partido vai entrar com uma representação, com uma ação no Supremo Tribunal Federal, né? Maria pode se juntar a nós na conversa e aí vai voltar ao Supremo. Quer dizer, vai ter que rediscutir o tema de novo, debater sobre isso outra vez. Exatamente. É bom lembrar que nada impede, na verdade, que o Congresso Nacional legisle de um tema que diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal. Mas é como vocês disseram, isso aumenta as chances de que o STF receba pedidos para considerar matérias dessa natureza, como é o caso desse PL que foi aprovado no Senado, como inconstitucionais. Tem uma clara tensão entre o Congresso e o Supremo. O Supremo tem votado algumas pautas que desagradaram o Congresso, como o caso do marco temporal, aborto, o caso de liberação de pequenas quantidades, porte de pequenas quantidades de maconha. Isso tem desagradado a ala mais conservadora do Congresso, que está claramente dando aí um troco no Supremo Tribunal Federal. E aí tem aquelas frentes parlamentares que atuam, né, Maria, da Frente Parlamentar da Agropecuária, dos evangélicos, da Segurança Pública, né, conhecida popularmente como bancada da bala, que atuam para obstruir as votações e para pressionar mesmo até que o Congresso decida sobre aquele tema. Outras matérias não são votadas. Eles divulgaram uma nota ontem dizendo que o Supremo tem que ficar no seu quadrado, basicamente não pode interferir em outro poder. Eles consideram uma interferência do STF na prerrogativa do parlamento de legislar. E disso que se trata, como o Mauro falou, também tem outros temas que vem causando bastante polêmica. Agora, no meio disso tudo, né, Maria, a gente também teve a despedida da Rosa Weber, aliás, em que ela se emocionou muito, se dirigiu individualmente aos ministros, foi uma despedida bonita mesmo, bonita. Eu acompanhei parte da sessão, queria que você contasse pra gente.
Exato, foi bem emocionante, como você disse. Hoje foi a última sessão de Rosa Weber como presidente do STF. Ela que se aposenta no dia 1º de outubro, um dia antes de completar 75 anos, a idade limite para que ela deixe o cargo no STF. Quem assume agora, já assume amanhã, na verdade, é o ministro Luiz Roberto Barroso. E agora cabe ao presidente Lula escolher o sucessor de Rosa Weber. Ele deve escolher esse nome e esse nome que será escolhido precisa ser sabatinado ainda e aprovado pelo Senado Federal também. Nós preparamos uma reportagem sobre o legado de Rosa Weber à frente do Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar. A última sessão da ministra no Supremo foi de muitas homenagens. Registro, portanto, o sentimento da imensa presença e luminosa presença que Vossa Excelência, na sua gestão e na sua judicatura nesse tribunal, levou a efeito, sendo orgulho de todos nós. Graças à liderança firme de Vossa Excelência, firme e brilhante de Vossa Excelência, a liderança do Supremo Tribunal Federal e de todo o Poder Judiciário, especialmente durante os ataques covardes à democracia brasileira, que Vossa Excelência bem denomina do Dia da Infâmia, graças a essa forma firme e brilhante de atuação, a nossa democracia se tornou mais forte. Rosa Weber se emocionou com o reconhecimento. Repetindo, o tão querido ministro Sepúlveda Pertence, hoje guardião da nossa história no Museu dessa Suprema Corte, já estou tomada de saudades antecipadas. A ministra tomou posse em 2011 por indicação da então presidente Dilma Rousseff. Logo que assumiu, conseguiu aprovar uma alteração no regimento interno e desde então passou a existir um prazo para a devolução de pedidos de vista na corte, 90 dias. Na presidência desde setembro do ano passado, Weber conduziu a reconstrução do STF após os atos golpistas de 8 de janeiro e pautou o julgamento dos primeiros 4 réus envolvidos na ação antidemocrática. Na reta final, antes de se aposentar, a ministra pautou assuntos polêmicos. Em agosto, o tema sobre a descriminalização do porte de drogas voltou à corte. O julgamento foi interrompido com 5 votos favoráveis e 1 contrário. E o entendimento para definir se há uma quantidade que diferencie o usuário de traficante e se o porte de maconha para uso pessoal é crime. Na semana passada, Rosa Weber também colocou em pauta o julgamento da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. A ministra votou a favor. E essa semana, a presidente do STF, que também preside o Conselho Nacional de Justiça, conseguiu aprovar por unanimidade uma ação afirmativa que garante maior acesso de mulheres a tribunais de segunda instância. Rosa Weber é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e completa 75 anos na próxima segunda-feira, idade em que a aposentadoria é compulsória. E o comentarista Kennedy Alencar avalia como é que vai ser o mandato do ministro Luiz Roberto Barroso como presidente do Supremo Tribunal Federal. O ministro Roberto Barroso acerta ao priorizar a defesa da democracia na agenda de julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Afinal, a ameaça fascista ainda precisa ser combatida com rigor exemplar para que o país não tenha recaídas golpistas. Com 10 anos de Supremo, Barroso tem oscilado entre votos progressistas em direitos sociais e outros votos ditados por um moralismo penal, como na época do impeachment de Dilma ou no auge da Operação Lava Jato. Nesse contexto, será uma pena se ele usar a presidência do Supremo para engavetar temas de interesse de minorias, temas que Rosa Weber colocou nos holofotes, como a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação e a despenalização do consumo de maconha até determinada quantidade. Esses julgamentos dizem respeito diretamente aos direitos de mulheres pobres e da população negra, sobretudo dos jovens das periferias das grandes cidades. Afinal, o Congresso conservador tenta impedir avanços em direitos das minorias e nos assuntos ambientais. Por último, a agenda econômica do Supremo, sob Barroso, deverá coincidir com a política do governo Lula,
numa busca de equilíbrio fiscal. Trocando em miúdos, não devemos esperar julgamentos do Supremo que coloquem em risco as contas públicas. E olha, uma última informação, acabou agora há pouco o encontro que noticiamos mais cedo entre Lula e o presidente do Banco Central, Campos Neto, o primeiro encontro neste governo, e por interlocutores do ministro Haddad, esse encontro foi me descrito como um recomeço. O próprio ministro Haddad deu uma breve declaração depois da reunião, disse que foi excelente, ficaram de combinar encontros periódicos e que ele entende esse encontro com um caráter institucional. Vale a gente lembrar que o presidente Lula, ao longo desses primeiros meses de mandato, fez vários ataques, principalmente a política de juros do Banco Central. É isso. Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã. Boa noite, obrigado pela companhia e até amanhã.